Ela está te observando. Ela pensa em você, mas ela jamais vai te procurar. E o motivo? O motivo vai abalar suas estruturas e mudar fundamentalmente a forma como você enxerga o mundo. Bem-vindo ao Estoico Cru. Se você é novo por aqui, prepare-se, porque a verdade que pregamos não é confortável. Se você já é um inscrito, você sabe exatamente o que fazer. Hypa esse vídeo. Clique no like, comente, compartilhe. É a sua forma de fortalecer o canal e garantir que essa mensagem de força e realidade chegue a mais homens que precisam dela. E antes de começarmos, um lembrete. Se você quer acesso direto a conteúdos que eu simplesmente não posso postar publicamente, análises mais profundas e uma comunidade focada em evolução real, considere se tornar um membro do canal. É para aqueles que levam a sério a própria transformação e querem ir além do superficial. Vamos direto ao ponto. A maioria dos homens passa a vida inteira em um estado de confusão absoluta, acreditando que as mulheres operam dentro da mesma lógica emocional, do mesmo sistema operacional que eles. Elas não operam. Uma mulher prefere sofrer em silêncio, remoer a situação por meses, a admitir que estava errada ou que sente sua falta. Ela prefere vasculhar seu perfil anonimamente, rever seus stories antigos e sussurrar seu nome na própria mente a tomar a atitude de enviar uma simples mensagem. Você acha que ela seguiu em frente? Você acha que ela te esqueceu só porque ela postou uma foto sorrindo? Ela está observando, esperando, calculando. Mas ela nunca, jamais vai quebrar o silêncio primeiro. E no momento em que você entender o porquê, sua perspectiva sobre relacionamentos, poder e atração vai mudar para sempre. Se você já sentiu a dor profunda de uma mulher que um dia parecia te amar incondicionalmente e que de repente age como se você sequer existisse, este será o vídeo mais importante que você assistirá este ano. Hoje, eu vou expor as 5 verdades brutais e cruas sobre por que ela está te observando, mas nunca vai te procurar. 1. Ela é viciada em observar, não em você. A primeira verdade que você precisa internalizar é esta. Ela é viciada na sensação de observar, não necessariamente viciada em você. Ela não consegue parar de te olhar. Ela pensa em você sim, mas ela nunca vai te procurar. E não é porque ela não sente sua falta, não é porque ela encontrou alguém magicamente melhor. É porque ela está viciada na sensação de poder que a observação lhe dá, sem nunca lhe conceder a satisfação de saber disso. Ela está viciada no poder da onisciência. Vamos ser brutalmente honestos aqui no Estoico Cru. Nós dissecamos a realidade, não os contos de fadas. Um homem, quando sente falta de verdade, quando quer consertar as coisas, quando o sentimento aperta, ele age. Ele vai atrás, ele manda a mensagem, ele tenta resolver, ele está disposto a arriscar o ego pela reconciliação. Mas uma mulher, ela opera em uma frequência emocional completamente diferente. Ela espera, ela calcula. Ela te testa sem dizer uma única palavra. Ela não observa porque quer você de volta. Preste muita atenção nisso, pois é aqui que 99% dos homens erram. Ela observa porque precisa confirmar que ela ainda ocupa um espaço precioso na sua mente. Essa é a psicologia feminina em sua forma mais crua. Ela não quer, em hipótese alguma, arriscar ser rejeitada. Ela não quer arriscar parecer fraca ou desesperada. Se ela mandar a mensagem, se ela ligar, se ela admitir por um mísero segundo que esteve pensando em você, na cabeça dela, ela perde a vantagem. Ela perde o poder. E ela não pode se dar a esse luxo. Para uma mulher, em muitas dinâmicas de término, o controle é mais importante do que o fechamento. A sensação de poder é mais sedutora do que a própria reconciliação. Então, em vez de procurar, ela observa, ela espera,
Ela deixa o tempo fazer o trabalho sujo por ela. Ela acredita piamente que, mais cedo ou mais tarde, você vai quebrar. Ela espera que você verifique o perfil dela. Ela espera que você curta os posts dela. Ela espera que você apareça nas mensagens diretas dela com alguma desculpa esfarrapada. Esse é o jogo, essa é a estratégia. E a vasta maioria dos homens cai feito um patinho. Homens desperdiçam semanas, meses, às vezes anos, presos nesse limbo mental, pensando: se ela ainda está olhando todos os meus stories, talvez ela ainda se importe. Mas não é assim que a banda toca. Uma mulher não procura o homem em quem ela ainda está interessada. Ela procura ativamente o homem que ela tem medo de perder para sempre. E neste exato momento, ela não acha que te perdeu. Ela ainda espera que você volte rastejando. Por isso ela fica lá, em silêncio, coletando informações sobre sua vida. Ela quer ver se você parece feliz sem ela e se irrita se você parece. Ela quer saber se você ainda está pensando nela. Ela quer saber se você está saindo com alguém novo. E no momento em que ela vê algo que não gosta, ela vai reagir, mas não te procurando. Em vez disso, ela vai postar algo cuidadosamente calculado para chamar a sua atenção. Ela vai agir como se estivesse vivendo a melhor fase da vida dela. Ela vai postar fotos com outros caras, em lugares que vocês costumavam ir, só para ver se você percebe. Mas ela não vai te contatar, porque no momento em que ela fizer isso, ela está admitindo que você tem poder sobre as emoções dela. E mulheres não entregam o poder a menos que sejam absolutamente forçadas. Se ela realmente quisesse você de volta, ela não estaria apenas assistindo. Você já saberia. Ela estaria na sua caixa de entrada. Ela estaria te ligando. Ela estaria fazendo um esforço tangível. Mulheres não ficam sentadas na arquibancada assistindo ao jogo quando o homem que elas não podem se dar ao luxo de perder está em campo. Portanto, se ela está apenas observando, significa que ela ainda está te mantendo como uma opção, não como uma prioridade. E no momento em que você para de observá-la de volta, no momento em que você a corta completamente do seu foco, é o momento em que ela começará a entrar em pânico. Porque, de repente, é ela quem está se perguntando. De repente, é ela quem está pensando demais. E é aí que a verdadeira mudança de poder acontece. Sua ausência começará a assombrá-la. Seu silêncio será mais alto do que quaisquer palavras. Quero saber de você nos comentários. Você já percebeu esse comportamento de observar, mas nunca agir? Comente aqui embaixo como foi essa experiência e como você finalmente decidiu lidar com isso. 2. Ela teme perder o controle, mais do que teme perder você. A segunda verdade é ainda mais dura. Ela teme perder o controle mais do que teme perder você. Grave isso na sua alma. Ela não sente sua falta. Ela sente falta de controlar você. Ela não fica sentada em casa chorando pelo que perdeu. Ela fica sentada, se perguntando se ainda te tem emocionalmente fisgado, se ela ainda pode estalar os dedos e ter sua atenção. Se ela realmente temesse perder você, ela nunca teria te deixado ir em primeiro lugar. Mas não é sobre isso. É sobre poder. Uma mulher muitas vezes deixa um homem não porque está infeliz com ele, mas porque ela não sente mais que está no comando do relacionamento. Ela vai te testar de novo e de novo e de novo. E se você falhar nesses testes, se você quebrar sob pressão, se você se tornar carente e reativo, se você começar a priorizá-la acima do seu próprio propósito, do seu próprio caminho, ela começará o processo de desapego. A maioria dos homens pensa que um término acontece de repente, como um raio. Não acontece. Acontece em estágios lentos e calculados. E a verdade é que no momento em que ela realmente vai embora, ela já está emocionalmente se desligando há semanas, meses, às vezes até anos. Ela estava apenas esperando por uma razão, uma desculpa, para justificar a saída. E quando ela encontrou, ela se foi.
Agora, é aqui que a maioria dos homens erra feio. Eles assumem que, porque ela foi embora, deve ter acabado para sempre, que ela deve ter encontrado outra pessoa imediatamente, que ela deve estar feliz sem eles. Mas o que eles não percebem é que as mulheres nem sempre vão embora porque querem que acabe para sempre. Elas vão embora para ver o que você vai fazer. Elas querem ver se você vai desmoronar. Elas querem ver se você vai começar a correr atrás. Elas querem ver se você vai começar a implorar. Elas querem ver você provando para elas que elas eram, de fato, o centro do seu universo. É aí que elas sabem que tomaram a decisão certa. Porque no momento em que ela vê você desmoronar, no momento em que ela vê você parado, esperando, ela sabe que te tem nas mãos. E é exatamente por isso que ela nunca vai procurar primeiro. Porque para ela, procurar significaria admitir que ela não controla mais a situação. Repetindo, mulheres não temem perder um homem. Elas temem perder um homem que elas ainda podem manipular. Pense nisto de forma lógica. Se uma mulher realmente valoriza um homem, se ela o vê como insubstituível, ela fará o que for preciso para mantê-lo. Ela garantirá que está na vida dele. Ela se comunicará. Ela cederá. Ela engolirá o orgulho. Mas se ela está observando da arquibancada, em silêncio absoluto, é porque ela ainda acredita que detém a vantagem. Ela acha que você está esperando. Ela acha que você está checando as redes sociais dela. Ela acha que você está se perguntando sobre ela, sentindo falta dela, repassando as memórias na sua cabeça. E enquanto ela acreditar nisso, ela não tem absolutamente nenhum motivo para voltar. Ela só começará a entrar em pânico real quando essa crença for estilhaçada. E no momento em que ela perceber que não tem mais controle sobre você, ela perderá a cabeça. É por isso que ela testará as águas antes de realmente procurar. Ela postará algo projetado especificamente para chamar sua atenção. Uma foto com outro cara, um status que sugere sentir falta de alguém, uma letra de música que é obviamente sobre o passado de vocês. E ela esperará. Ela verá se você reage. Se você reagir, ela ganha. O controle é dela. Se você não reagir, é aí que o pânico começa. Porque agora ela está insegura. Agora ela não sabe se calculou mal. Agora ela começa a se perguntar: será que eu realmente o perdi? Ele seguiu em frente. Por que ele não me procurou? Ele já me substituiu. E é aqui que o jogo vira. O maior medo de uma mulher não é perder um homem, é perder o controle sobre as emoções dele. É por isso que ela nunca procurará primeiro. Admitir que estava errada significa render-se à dinâmica de poder. E para a maioria das mulheres, isso é inaceitável. O controle é um tema central nas dinâmicas humanas. Você já esteve numa situação onde sentiu que o término foi mais um teste de controle do que um fim definitivo? Compartilhe sua perspectiva sobre isso nos comentários. 3. Quem se importa menos ganha terceiro ponto, e este é um pilar fundamental aqui no universo estoico cru. Quem se importa menos ganha. No momento em que você começa a se importar menos do que ela, você vence. Esta é a lei não dita da atração que a maioria dos homens se recusa a entender. As mulheres, em um nível biológico e psicológico, não se apaixonam por histórias de amor bonitinhas. Elas não se apegam por causa de palavras doces, promessas vazias ou pelo histórico que vocês tiveram. Elas se apegam à incerteza, ao mistério, à sensação angustiante de não saber exatamente onde estão com você. No segundo em que uma mulher te decifra, no momento em que ela sabe que você está esperando por ela, no momento em que ela não sente nenhum desafio, ela perde o interesse. Ela pode ainda gostar de você. Ela pode ainda se importar, lá no fundo, mas ela não vai correr atrás de você. Por quê? Porque na mente dela, ela já te tem. E mulheres não correm atrás do que já é delas. Mulheres correm atrás do que elas temem perder. Uma mulher ficará absolutamente obcecada pelo homem que ela não pode ter completamente.
Ela perderá o sono por um homem que é imprevisível. Ela se apaixonará profundamente por um homem que a faz sentir, a cada momento, que ela pode perdê-lo se vacilar. Mas se ela sabe que você está esperando, se ela sabe que você ainda está apegado, se ela sabe que você ainda se importa mais do que ela relaxa, ela se senta confortavelmente. Ela deixa você fazer todo o trabalho emocional. Ela aproveita a atenção que você dá, mesmo que seja apenas você olhando os stories dela, sem precisar dar nada em troca. E é aqui que a maioria dos homens destrói o próprio valor, porque em vez de manter a linha e focar em si mesmos, eles correm atrás. Em vez de manter as emoções sob controle, como um estoico, eles se expressam demais, se declaram, imploram. Em vez de serem um desafio e um mistério, eles se tornam previsíveis, e uma vez que uma mulher te vê como previsível, o jogo acabou para você. Você já notou como as mulheres parecem se obcecar por caras difíceis ou até tóxicos? Já se perguntou por que elas parecem sempre voltar para o cara que as trata com uma certa indiferença? É por uma simples razão. Aquele homem nunca a deixa se sentir 100% confortável. Ela nunca sabe totalmente onde está com ele. Um dia ele é atencioso, no dia seguinte ele é distante. Um momento ele a faz sentir especial, no momento seguinte ele se afasta para focar no propósito dele. E enquanto a maioria dos homens bonzinhos vê isso como cruel ou manipulador, a verdade crua é que é isso que as mulheres, em um nível primitivo, anseiam. Elas não querem um homem que se curva a todas as suas exigências. Elas não querem um homem que está sempre lá, sempre disponível, sempre fácil. Elas querem a emoção da caçada. Elas querem a montanha-russa emocional. Elas querem sentir que precisam conquistar e manter sua atenção. E como você destrói seu valor sem perceber, toda vez que você manda 2 mensagens seguidas sem resposta, toda vez que você tenta se explicar longamente, toda vez que você busca um fechamento ou uma conversa final, a cada um desses atos, você se torna mais fraco aos olhos dela. Porque na mente dela, ela está pensando: se ele ainda se importa tanto assim, se ele ainda está tão reativo, eu posso tê-lo de volta a hora que eu quiser. E se ela acredita que pode te ter quando quiser, ela nunca mais vai te querer. Mulheres não respeitam homens que correm atrás. Elas respeitam homens que vão embora. Elas respeitam homens que não imploram. Elas respeitam homens que estão tão focados na própria vida, na própria missão, que se importar se ela volta ou não se torna secundário. A ideia de quem se importa menos ganha pode ser controversa para alguns. Você acha que a incerteza é realmente a chave para manter a atração? Ou você acha que isso é apenas um jogo tóxico que não leva a lugar nenhum? Deixe sua opinião fundamentada aqui embaixo. 4. Sua ausência é mais poderosa do que suas palavras. Número 4. Sua ausência é infinitamente mais poderosa do que suas palavras. O silêncio absoluto é a forma mais brutal e inegável de poder. Ele a força a sentar-se sozinha com os próprios pensamentos, com os próprios arrependimentos e com a percepção assustadora de que ela não tem mais acesso a você. Uma mulher, após o término, esperará que você reaja. Ela esperará que você lute por ela. Ela esperará que você mande mensagens, que você prove que ainda se importa. E quando você não o faz, quando você oferece apenas o silêncio, toda a realidade dela desmorona. A maioria dos homens cai na armadilha das palavras. Eles acham que se puderem apenas se explicar mais uma vez, se puderem apenas fazê-la entender o lado deles, então ela magicamente voltará. Eles acham que se enviarem mais uma mensagem, se a lembrarem dos bons tempos, se puderem apenas convencê-la, ela de repente perceberá o que está perdendo. Mas não é assim que a psicologia feminina funciona. Palavras não significam absolutamente nada quando as emoções de atração não estão lá.
Você poderia dizer todas as coisas certas. Você poderia escrever a carta mais sincera e poética. Você poderia derramar sua alma em uma confissão honesta. E ainda assim, não faria nada para trazê-la de volta. Porque as mulheres não sentem arrependimento quando você lhes dá respostas. Elas sentem arrependimento quando você lhes dá incerteza. E a única maneira de criar incerteza profunda na mente de uma mulher é desaparecer. Você tem que se tornar um mistério. Você tem que se tornar uma pergunta não respondida. Porque é aí que a mente dela começa a trabalhar contra ela. É aí que ela começa a se perguntar por que você não procurou. É aí que ela começa a pensar em todas as coisas que ela poderia ter feito de diferente. É aí que ela começa a se lembrar do jeito que você a olhava, do jeito que você a abraçava, do jeito que você a fazia sentir como se ela fosse a única mulher no mundo. Mas nada disso acontece se você ainda está na vida dela. Nada disso acontece se ela ainda tem acesso fácil a você, se você ainda curte as fotos dela, se você ainda responde aos stories dela. Ela tem que sentir a perda na pele para se arrepender dela. Ela tem que sentir como se não tivesse mais a opção de procurar, mesmo que quisesse, porque essa é a única maneira de uma mulher começar a cogitar que cometeu um erro. Neste momento, ela ainda acredita que você está lá, disponível. Ela acredita que pode te ter quando quiser. Ela acredita que não importa quanto tempo passe, você ainda será uma opção no banco de reservas. Mas quando você fica em silêncio total, quando você não lhe dá absolutamente nada, quando você se remove completamente da realidade dela, ela começa a questionar tudo. Ela começa a se perguntar se te julgou mal. Ela começa a se perguntar se você algum dia realmente precisou dela como ela imaginava. Ela começa a comparar você com cada homem medíocre que veio depois de você. E quando esses pensamentos começam, ela experimenta algo que não sentia antes: dúvida. Essa dúvida, essa incerteza, a consumirá. Ela criará 1000 cenários na cabeça. Ela rolará por fotos antigas. Ela procurará por pistas em mensagens antigas, tentando descobrir por que você foi capaz de seguir em frente tão rápido e tão completamente sem ela. E esse sentimento é muito mais poderoso do que quaisquer palavras que você possa dizer. Porque agora ela está experimentando o que nunca esperava sentir, ser totalmente ignorada por alguém que um dia a colocou num pedestal. As mulheres estão acostumadas com homens correndo atrás delas. Elas estão acostumadas com homens cedendo sob pressão. Mas quando ela vê você não fazer nada, quando ela percebe que você realmente desapareceu, ela sente algo que a abala até o âmago. Ela se sente impotente. E é aí que o verdadeiro arrependimento começa. O silêncio, o famoso contato zero, é uma ferramenta poderosa, mas difícil de aplicar. Você já aplicou o silêncio total em uma situação e viu uma mudança drástica na dinâmica? Comente como o silêncio funcionou, ou talvez por que não funcionou para você. 5. Se ela realmente quisesse você, ela estaria lá. E o quinto e último ponto, a verdade mais crua, mais direta e mais libertadora de todas. Se ela realmente quisesse você, ela estaria lá. Ponto final. Se uma mulher realmente quer você na vida dela, se ela te vê como um homem de valor insubstituível, ela estará lá. Sem hesitação, sem desculpas esfarrapadas, sem sinais mistos. Mulheres não ficam sentadas, esperando por um sinal divino para procurar um homem que elas genuinamente querem e temem perder. Elas não ficam em silêncio, observando à distância, esperando que ele dê o primeiro passo. Elas agem, elas perseguem, elas tornam sua presença conhecida, elas facilitam. Mas se ela está apenas observando, se ela está pairando no fundo, se ela está fazendo tudo, exceto tomar a atitude de procurar, há apenas uma verdade dura, mas necessária. Você não é uma prioridade. Ela pode estar pensando em você.
Ela pode até sentir sua falta em noites solitárias, mas ela não te valoriza o suficiente para agir. E é isso que separa os homens que perdem meses e anos de suas vidas esperando por um fantasma, dos homens que entendem seu próprio valor e seguem em frente. Um homem de alto valor, um homem que segue a filosofia estoico-cru, não fica sentado se perguntando por que ela não ligou. Ele não superanalisa o silêncio dela. Ele não deixa o fato de que ela foi a primeira a ver seus stories lhe dar falsas esperanças. Porque ele conhece esta verdade simples e inabalável. Se ela o quisesse, ela estaria lá. Ela não deixaria as coisas em aberto. Ela não testaria as águas com migalhas de atenção. Ela não criaria confusão desnecessária. Uma mulher que realmente quer um homem faz o que for preciso para garantir que ele saiba. Ela não depende de visualizações em redes sociais. Ela não se esconde atrás do orgulho ferido. Ela não espera por uma oportunidade. Ela cria uma. Mas se ela está em silêncio, se está fazendo tudo menos te procurar, então você nunca foi a primeira escolha. Ela está te mantendo na órbita dela, não porque planeja voltar, mas porque quer manter a porta ligeiramente aberta, para o caso de tudo mais dar errado. E essa é a verdade mais difícil que a maioria dos homens se recusa a aceitar. Ela não está lutando para encontrar coragem para te mandar uma mensagem. Ela não está sentada ao lado do telefone, debatendo se deve ou não procurar. Ela não está esperando por um sinal. Se ela realmente te quisesse, ela não se importaria com nada disso. Ela engoliria o orgulho, faria a ligação, enviaria a mensagem e faria o que fosse necessário para ter você de volta na vida dela. Mas agora, ela não está fazendo isso. Agora, ela está escolhendo ativamente ficar em silêncio. E o silêncio é a resposta mais clara que você poderia receber. O homem que entende isso nunca espera, ele nunca duvida. Ele nunca fica sentado esperando por uma mudança de opinião dela. Porque ele sabe que, se ela realmente tivesse valorizado o que eles tinham, ela teria lutado por isso. E o fato de não ter lutado é tudo o que ele precisa saber para seguir em frente. Um homem que realmente se valoriza não joga esses jogos. Ele não busca a validação de uma mulher que deixou claro, através de suas ações ou da falta delas, que ele não é importante o suficiente para lutar. Ele não perde tempo tentando decodificar o silêncio de uma mulher. Ele segue em frente. Ele foca em si mesmo. Ele constrói seu império. Ele se torna o homem que ela, inevitavelmente, se arrependerá de ter perdido. Este último ponto é o mais direto. Você concorda que ação é a única métrica que realmente importa e que observar é apenas uma forma covarde de manter alguém como opção? Comente sua visão final sobre isso. Conclusão: pare de perseguir fantasmas. Pare de esperar por um sinal que nunca virá. No momento em que você entende a natureza feminina, no momento em que você aceita que ela vai observar, mas nunca procurar, é o momento em que você se liberta da ilusão. Siga em frente. Suba de nível. Torne-se o homem que ela se arrepende amargamente de ter perdido. Se este vídeo do Estoico Cru abriu seus olhos, se essa verdade crua ressoou com você, faça sua parte. Curta o vídeo. Inscreva-se no canal, se ainda não for inscrito, para mais verdades como esta. E deixe seu comentário. Comente abaixo: eu controlo minhas emoções, não ela. E não pare por aqui. Sua jornada de evolução está apenas começando. Continue seu foco, continue seu desenvolvimento. Assista ao próximo vídeo que está sendo sugerido na tela agora. Lembre-se, você é o prêmio. Haja como tal. Até a próxima.